O Teatro Amazonas respirava história naquela tarde de dezembro de 2024. As colunas neoclássicas erguiam-se majestosas sob o céu azul de Manaus, enquanto a brisa do Rio Negro trazia consigo o aroma da floresta e a promessa de uma noite especial. O evento beneficente Vozes da Amazônia havia sido organizado para arrecadar fundos destinados à preservação da cultura musical regional, e artistas de todo o Brasil confirmaram presença. Nos bastidores do icônico teatro, Fafá de Belém ajustava o microfone de lapela enquanto observava pela janela a movimentação crescente na Praça São Sebastião. Aos 67 anos, a cantora paraense mantinha o mesmo brilho no olhar que a consagrou como a Rainha do Norte, mas carregava em seu coração uma inquietação que não conseguia explicar. Havia algo diferente naquele dia, uma energia que pairava no ar e fazia seu peito apertar de emoção. "Fafá, você está bem?" "Parece pensativa", perguntou Marina, sua assessora há mais de 15 anos, aproximando-se com uma xícara de chá de erva cidreira fumegante. "Estou sim, minha querida. É que... sabe quando você sente que algo especial vai acontecer, mas não sabe exatamente o quê?" Fafá sorriu, aceitando o chá e sentindo o calor se espalhar por suas mãos. "Tenho cantado em palcos pelo Brasil inteiro durante toda a minha carreira, mas hoje sinto uma vibração diferente. O Teatro Amazonas sempre teve esse efeito sobre ela. Inaugurado em 1896, durante o apogeu da borracha, o teatro representava não apenas a grandiosidade arquitetônica, mas também a resistência cultural da região amazônica. Era ali que grandes nomes da música brasileira se apresentavam, e Fafá sentia-se honrada em fazer parte dessa tradição mais uma vez. Do outro lado do teatro, Leonardo terminava de passar o pente nos cabelos grisalhos, observando seu reflexo no espelho do camarim. Aos 61 anos, o cantor goiano mantinha a mesma presença de palco que o tornou um dos maiores sucessos da música sertaneja brasileira. Havia chegado a Manaus na noite anterior, vindo diretamente de uma apresentação em Goiânia, e ainda sentia o cansaço da viagem. "Seu Leonardo, em 15 minutos é a sua vez", anunciou Roberto, seu empresário, entrando no camarim com uma prancheta nas mãos. "A plateia está lotada, mais de 1.500 pessoas. O pessoal da organização está muito animado." Leonardo assentiu, mas seu pensamento estava em outro lugar. Desde que chegara a Manaus, não conseguia parar de pensar em uma conversa que tivera com sua filha na semana anterior. Ela havia dito algo sobre a importância de se conectar verdadeiramente com outros artistas, sobre como a música tinha o poder de criar pontes entre pessoas e regiões diferentes do país. "Roberto, você sabe quem mais vai se apresentar hoje?" perguntou Leonardo, ajustando o colarinho da camisa social azul marinho que escolhera para a ocasião. "Tem vários artistas confirmados. A Fafá de Belém está aqui também, inclusive." "Ela vai se apresentar antes de você", respondeu Roberto, consultando a programação. "Dizem que ela está preparando um repertório especial com clássicos da música paraense." O nome de Fafá fez Leonardo sorrir involuntariamente. Ele sempre admirara o trabalho da cantora, especialmente sua capacidade de levar a música do norte brasileiro para todo o país. Lembrava-se de ter ouvido Filho da Amazônia inúmeras vezes no rádio de sua cidade natal, ainda na juventude, quando sonhava em se tornar cantor. Enquanto isso, na área do palco, os técnicos faziam os últimos ajustes no som. O Teatro Amazonas, com sua acústica privilegiada, exigia cuidado especial na regulagem dos equipamentos. As cadeiras de veludo vermelho já estavam ocupadas em sua maioria, e o burburinho da plateia criava uma atmosfera de expectativa. Entre o público estava Dona Esperança, uma senhora de 74 anos que havia trabalhado como costureira a vida toda para conseguir comprar o ingresso. Ela ocupava um lugar na terceira fileira, com os olhos brilhando de emoção. Ao seu lado, seu neto Tiago,
de 19 anos, estudante de música da Universidade Federal do Amazonas, ajustava o celular para gravar alguns momentos da apresentação. Vó, a senhora tem certeza de que vai aguentar o evento todo? São quase 3 horas de apresentações, perguntou Tiago, preocupado com o bem-estar da avó. Meu neto, eu esperei a vida toda para ver a Fafá de Belém cantando aqui no teatro. E o Leonardo também. Não perderia isso por nada no mundo, respondeu Dona Esperança, apertando carinhosamente a mão do neto. A história de Dona Esperança se misturava com a própria história da música brasileira. Filha de seringueiros, ela havia crescido ouvindo as canções que chegavam pelo rádio de pilha, único contato que sua família tinha com o mundo além da floresta. Quando jovem, sonhara em ser cantora, mas a vida a levou por outros caminhos. Agora, na terceira idade, realizava o sonho de assistir a seus ídolos de perto. Nos bastidores, Fafá fazia exercícios de aquecimento vocal, preparando-se para sua apresentação. Ela havia escolhido um repertório que mesclava suas canções mais conhecidas com clássicos da música amazônica, incluindo Coração do Agreste, Emoriô e uma versão especial de Açaí. Sua banda, composta por músicos experientes de Belém, já estava posicionada no palco. Pessoal, vamos fazer bonito hoje. Este teatro merece o nosso melhor, disse Fafá aos músicos, sua voz carregada de emoção e determinação. O produtor do evento, Carlos Henrique, um manauara apaixonado pela cultura local, observava tudo com satisfação. Ele havia trabalhado durante meses para viabilizar o Vozes da Amazônia, buscando patrocinadores e convencendo artistas a participarem. Seu objetivo ia além do entretenimento. Ele queria mostrar ao Brasil a riqueza musical da região norte. 5 minutos para o início, anunciou pelo sistema de comunicação interna. O coração de Fafá acelerou ligeiramente, como sempre acontecia momentos antes de subir ao palco. Por mais experiente que fosse, ela nunca perdia a emoção de se apresentar. Era essa paixão genuína pela música que a mantinha ativa e inspirada após tantos anos de carreira. As luzes do teatro começaram a se apagar lentamente e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. O holofote principal se acendeu, iluminando o centro do palco, e a voz do apresentador ecoou pelo teatro. Senhoras e senhores, recebam com o carinho que ela merece a eterna Rainha do Norte, Fafá de Belém. A plateia explodiu em aplausos quando Fafá apareceu no palco, elegante em um vestido longo de cor azul petróleo que remetia às águas amazônicas. Seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado, e ela caminhava com a postura altiva de quem havia conquistado seu lugar na música brasileira, com muito talento e dedicação. Boa noite, Manaus, boa noite, minha querida Amazônia, disse Fafá ao microfone, e sua voz foi recebida com nova salva de palmas. Nos bastidores, Leonardo parou o que estava fazendo para ouvir a apresentação de Fafá. Mesmo à distância, ele podia sentir a energia que ela transmitia, a conexão genuína que estabelecia com a plateia desde as primeiras palavras. A primeira nota de Coração do Agreste ecoou pelo Teatro Amazonas, e Fafá sentiu aquela familiar energia correndo por suas veias. A guitarra de Paulinho, seu guitarrista há mais de 20 anos, criava a base perfeita para sua voz, que se erguia potente e cristalina, alcançando cada canto do teatro histórico. Coração do Agreste, coração do meu Brasil. Cantava Fafá e a plateia já acompanhava sussurrando a letra. Dona Esperança fechou os olhos, deixando-se levar pela emoção, enquanto lágrimas começavam a se formar em seus olhos. Era como se cada palavra da canção tocasse diretamente em sua alma. Nos bastidores, Leonardo havia parado completamente sua preparação. Encostado na parede do corredor que levava ao palco, ele ouvia atentamente cada nota, cada inflexão da voz de Fafá. Havia algo na interpretação dela que o tocava profundamente, uma autenticidade que transcendia a técnica vocal.
Que voz incrível! Murmurou Roberto, o empresário de Leonardo, que havia se aproximado para também ouvir a apresentação. É mais que a voz, Roberto. É a alma que ela coloca na música, respondeu Leonardo, sem tirar os olhos da direção do palco, mesmo sem conseguir vê-lo daquela posição. A canção seguiu seu curso, e quando Fafá chegou ao refrão principal, sua voz ganhou uma intensidade emocional que fez toda a plateia se arrepiar. O Teatro Amazonas, com sua acústica perfeita, amplificava não apenas o som, mas também a emoção contida em cada palavra. Marina, a assessora de Fafá, observava da coxia com um sorriso de satisfação. Ela conhecia sua patroa há anos e sabia reconhecer quando Fafá estava verdadeiramente conectada com o momento. Aquela não era apenas uma apresentação profissional, era uma entrega completa, uma comunhão entre artista e público. Quando Coração do Agreste chegou ao fim, os aplausos foram ensurdecedores. Fafá sorriu, fez uma reverência elegante e aguardou alguns segundos antes de falar novamente. Obrigada, minha gente querida. Que energia maravilhosa vocês estão me dando, disse ela, e sua voz revelava genuína emoção. Vocês sabem que eu nasci em Belém do Pará, mas a Amazônia inteira é minha casa. E estar aqui no Teatro Amazonas é sempre uma honra muito grande. A plateia respondeu com mais aplausos, e alguns gritos de "Te amamos, Fafá" ecoaram pelo teatro. Tiago, o neto de Dona Esperança, conseguiu capturar esse momento em seu celular, impressionado com a conexão que a cantora estabelecia com o público. Agora eu quero cantar uma música que fala do nosso açaí, dessa fruta que é símbolo da nossa região, continuou Fafá, caminhando pelo palco com naturalidade. E quero que vocês cantem comigo, porque música boa é música compartilhada. Os primeiros acordes de Açaí começaram a soar, e a reação da plateia foi imediata. Era uma das canções mais conhecidas do repertório paraense, e praticamente todos os presentes conheciam a letra. Fafá havia feito uma versão especial para a ocasião, com arranjos que valorizavam os instrumentos regionais. Nos bastidores, Carlos Henrique, o produtor do evento, sorria satisfeito ao ver que sua aposta havia dado certo. O Vozes da Amazônia estava sendo exatamente o que ele sonhara. Um encontro genuíno entre artistas e público, uma celebração da cultura regional. Leonardo continuava ouvindo cada vez mais impressionado. Ele sempre respeitara Fafá como artista, mas naquele momento estava descobrindo uma dimensão nova de seu talento. A forma como ela conduzia a plateia, como transformava o teatro em uma grande roda de conversa musical, era algo que poucos artistas conseguiam fazer. Não, Roberto, você acha que seria possível conversar com a Fafá depois das apresentações? Perguntou Leonardo, surpreendendo seu empresário. Claro, Leonardo. Mas por quê? Você está pensando em alguma colaboração? Leonardo ficou pensativo por alguns segundos antes de responder. Não sei exatamente. É que, ouvindo ela cantar, está me vindo uma ideia. Algo sobre unir diferentes sotaques do Brasil através da música. Sertão e Amazônia, sabe? A conversa foi interrompida quando Açaí chegou ao final, novamente sob uma chuva de aplausos. Fafá agradeceu calorosamente e anunciou que faria mais 2 canções antes de encerrar sua participação. Emoriô veio em seguida, uma canção que falava sobre as tradições e o folclore amazônico. A interpretação de Fafá foi tocante, e sua voz parecia carregar séculos de história e cultura. No meio da plateia, várias pessoas choravam emocionadas, conectando-se com suas próprias origens. Dona Esperança estava entre elas. A música a transportava para sua infância na floresta, quando ouvia os mais velhos contando histórias ao redor da fogueira. Tiago percebeu a emoção da avó e segurou sua mão carinhosamente. Está tudo bem, vó? Está tudo mais que bem, meu neto. Está perfeito, respondeu ela, sem conseguir conter as lágrimas de felicidade. Para encerrar sua apresentação, Fafá escolheu Filho da Amazônia, uma de suas canções mais emblemáticas.
Era uma música que falava sobre pertencimento, sobre as raízes que nos conectam à terra natal, e que havia se tornado um hino para todos os que nasceram na região norte. Quando ela começou a cantar "Eu sou filho desta terra generosa", toda a plateia se levantou em uma ovação espontânea. Era um momento mágico, onde mais de 1000 pessoas compartilhavam a mesma emoção, a mesma conexão com suas origens. Nos bastidores, Leonardo sentia um aperto no peito. A música de Fafá havia despertado nele memórias de sua própria relação com Goiás, com o interior brasileiro, com suas raízes sertanejas. Era como se ela estivesse mostrando que, independentemente da região, todos os brasileiros compartilhavam esse amor pela terra natal. Que apresentação incrível! Comentou uma das técnicas de som, limpando uma lágrima do rosto. É isso que acontece quando um artista canta com o coração, respondeu Marina, orgulhosa de sua patroa. Quando Filho da Amazônia chegou ao fim, a ovação foi ainda mais intensa que nas canções anteriores. Fafá estava visivelmente emocionada, com os olhos marejados, agradecendo de coração o carinho recebido. Obrigada, Manaus. Obrigada, Teatro Amazonas. Vocês me deram um presente muito especial hoje, disse ela, fazendo uma última reverência. Enquanto Fafá se dirigia à saída do palco, Leonardo tomou uma decisão impulsiva. Deixou seu camarim e foi ao encontro dela na coxia, com o coração batendo acelerado e uma ideia cada vez mais clara em sua mente. Fafá, Fafá de Belém, chamou ele, ainda a alguns metros de distância. Ela se virou surpresa ao ouvir seu nome sendo chamado por uma voz masculina desconhecida. Quando viu Leonardo se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Leonardo, que surpresa maravilhosa! Exclamou ela, estendendo os braços para cumprimentá-lo. Não sabia que você estava aqui. Acabei de assistir sua apresentação e preciso dizer, foi uma das coisas mais bonitas que já vi na música brasileira, disse Leonardo, visivelmente emocionado. O encontro dos dois artistas nos bastidores do Teatro Amazonas chamou a atenção de todos os presentes. Eram dois ícones da música brasileira, representantes de regiões diferentes, mas unidos pela mesma paixão pela arte. Você é muito gentil, Leonardo. Sempre admirei seu trabalho também, respondeu Fafá, ainda radiante pela energia da apresentação que acabara de realizar. Foi então que Leonardo, movido por uma inspiração súbita e pela emoção do momento, fez uma pergunta que mudaria completamente os rumos daquela noite. Fafá, eu sei que isso pode parecer meio louco, mas você toparia cantar uma música comigo hoje? Perguntou Leonardo, com uma mistura de nervosismo e determinação na voz. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Fafá o observou com atenção, tentando entender completamente o que ele estava propondo. Marina, Roberto e outros profissionais que estavam por perto também pararam para ouvir a conversa. Uma música juntos? Agora? Perguntou Fafá, surpresa, mas claramente interessada. Sim, ouvindo você cantar, me veio uma ideia. E se a gente fizesse algo que unisse nossas regiões? O Nordeste que você canta tão bem, a Amazônia onde estamos, e meu Goiás, tudo é Brasil, tudo é nossa terra, explicou Leonardo, gesticulando com entusiasmo. Carlos Henrique, o produtor, que havia se aproximado ao perceber a movimentação, arregalou os olhos ao entender o que estava acontecendo. Vocês estão falando sério? Leonardo e Fafá cantando juntos no meu evento? Perguntou ele, mal conseguindo controlar a emoção. Eu estou falando sério, confirmou Leonardo. E Fafá, o que você acha? Fafá olhou ao redor, vendo os rostos expectantes de todos que aguardavam sua resposta. Em seus mais de 40 anos de carreira, ela havia feito muitas parcerias, mas nunca algo tão espontâneo, tão genuinamente inspirado pelo momento. Que música você está pensando? Perguntou ela, e todos perceberam que sua pergunta já era meio que um sim.
Leonardo sorriu, sentindo o coração acelerar ainda mais. Boate Azul. Todo mundo conhece. É brasileira da gema. E tem essa coisa da saudade, da distância da terra natal que eu acho que você canta como ninguém, sugeriu ele. Boate Azul, repetiu Fafá, pensativa. É uma música linda mesmo. Mas você acha que funcionaria com a minha voz? Tenho certeza absoluta, respondeu Leonardo sem hesitar. Sua voz vai dar uma dimensão nova para a música. Imagina só, a melancolia sertaneja encontrando a alma amazônica. Marina se aproximou de Fafá e sussurrou algo em seu ouvido. Era uma consideração prática sobre o tempo do evento e a logística. Mas Fafá balançou a cabeça negativamente. Marina, às vezes a música pede que a gente siga o coração, não o cronograma, disse Fafá, alto o suficiente para Leonardo ouvir. Carlos Henrique interveio animadamente. Gente, se vocês toparem mesmo, eu posso reorganizar a programação. O público vai ao delírio. Leonardo ainda nem se apresentou, então podemos fazer como se fosse uma surpresa especial. Mas como vamos ensaiar? A música tem duas vozes e nunca cantamos juntos, ponderou Fafá, sempre prática apesar da empolgação. Fafá, você conhece Boate Azul de cor, assim como eu. E nossa química, bom, acho que podemos descobrir isso no palco mesmo. A música vai nos guiar, disse Leonardo, com uma confiança que contagiou todos ao redor. Roberto, o empresário de Leonardo, estava um pouco apreensivo com a ideia de uma apresentação não ensaiada, mas conhecia seu cliente há anos e sabia que algumas das melhores performances dele haviam surgido justamente da espontaneidade. Se vocês dois acham que vai dar certo, eu confio, disse Roberto. Fafá fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse consultando seu instinto musical. Quando os abriu novamente, havia tomado sua decisão. Vamos fazer, disse ela, e sua voz soou firme e decidida. Vamos mostrar para essa plateia linda que a música brasileira não tem fronteiras. A coxia explodiu em comentários animados. Os técnicos de som correram para ajustar os equipamentos para 2 microfones, enquanto os músicos de Leonardo e de Fafá se reuniram rapidamente para acertar os detalhes da canção. Pessoal, vamos fazer no tom original mesmo, orientou Leonardo aos músicos. Eu começo sozinho, a Fafá entra no segundo verso e fazemos o refrão juntos. Sem muita firula, deixa a música falar por si só. Paulinho, o guitarrista de Fafá, acenou positivamente. Leonardo, sua banda toca a base e nós entramos nos solos e nos timbres amazônicos. Vai ficar lindo. Enquanto isso, no teatro, a plateia aguardava curiosa. Havia uma movimentação diferente no palco, com técnicos ajustando equipamentos, e muitos começaram a especular sobre o que estava acontecendo. Tiago, está demorando muito. Será que deu algum problema? Perguntou Dona Esperança ao neto. Não sei, vó, mas pelo movimento lá no palco parece que vem novidade por aí, respondeu o jovem, tentando enxergar melhor através das cortinas. Carlos Henrique subiu ao palco com um microfone na mão e o burburinho da plateia diminuiu. Pessoal, antes de chamarmos nosso próximo artista, quero dizer que vocês vão presenciar algo muito especial hoje. Às vezes a música cria momentos mágicos, e é isso que está acontecendo aqui nos bastidores, anunciou ele, criando ainda mais expectativa. Recebam agora, com todo o carinho, o rei do sertanejo brasileiro, Leonardo. A plateia explodiu em aplausos quando Leonardo subiu ao palco. Ele estava elegante, mas havia algo diferente em seu semblante, uma emoção contida que todos puderam perceber. Boa noite, Manaus. Boa noite, Amazônia querida, disse Leonardo, e sua voz ecoou clara pelo teatro. Antes de começar minha apresentação, quero contar uma coisa para vocês. Há poucos minutos, nos bastidores, presenciei uma das apresentações mais emocionantes que já vi na vida, da nossa querida Fafá de Belém. A plateia reagiu com aplausos calorosos ao ouvir o nome de Fafá. E sabe o que aconteceu? A música dela me inspirou tanto que tive uma ideia maluca.
Uma ideia de unir o sertão com a Amazônia, Goiás com o Pará, o interior com a floresta, continuou Leonardo, caminhando pelo palco. Dona Esperança segurou forte a mão de Tiago, pressentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Por isso, com a generosidade que só uma grande artista tem, a Fafá topou uma aventura comigo. Vamos cantar juntos uma música que fala de saudade, de distância, de amor pela nossa terra. Chamem com muito carinho a eterna rainha do norte, Fafá de Belém. O teatro inteiro se levantou quando Fafá apareceu novamente no palco. Dessa vez, havia algo diferente em sua postura. Uma mistura de nervosismo e empolgação que a tornava ainda mais cativante. Gente, eu confesso que estou nervosa, disse Fafá ao microfone, arrancando risos carinhosos da plateia. Nunca cantei com o Leonardo, nunca ensaiamos juntos, mas às vezes a vida pede pra gente se jogar, né? Vamos cantar Boate Azul, anunciou Leonardo. Uma música que fala do nosso Brasil profundo, da nossa saudade, dos nossos amores. E eu tenho certeza de que vocês nunca ouviram ela assim. A banda começou a tocar os primeiros acordes e um silêncio respeitoso tomou conta do Teatro Amazonas. Leonardo começou a cantar sozinho. Doce loucura do meu amor. Você não soube me compreender. Sua voz madura e carregada de experiência ecoava pela acústica perfeita do teatro. Mas todos sabiam que o momento especial ainda estava por vir. Quando Leonardo chegou ao final do primeiro verso, algo mágico aconteceu. Fafá se aproximou do microfone e sua voz se juntou à dele de uma forma tão natural que parecia que eles ensaiavam há anos. A plateia sentiu um arrepio coletivo. Hoje eu vim aqui só para te encontrar. Hoje eu vim aqui só para te buscar. A voz de Fafá trouxe uma dimensão completamente nova à música. Onde Leonardo cantava com a melancolia sertaneja, ela acrescentou a alma amazônica, criando uma fusão única que ninguém na plateia jamais havia escutado. Era como se duas regiões do Brasil estivessem conversando através da música. Dona Esperança não conseguia mais segurar as lágrimas. Aos 74 anos, ela estava presenciando algo que sabia ser único, irrepetível. Seu neto, Tiago, emocionado também, conseguiu capturar o momento em que as duas vozes se entrelaçaram pela primeira vez. Meu Deus, vó, isso é a história da música brasileira acontecendo na nossa frente, sussurrou ele com a voz embargada. Nos bastidores, Marina e Roberto observavam com admiração e nervosismo. A química entre os dois artistas era evidente, mas ainda era preciso torcer para que tudo corresse bem até o final. Nunca vi a Fafá tão solta numa parceria improvisada, comentou Marina. O Leonardo também está diferente. Parece que ela trouxe algo novo na voz dele, respondeu Roberto. No palco, Leonardo e Fafá começaram a cantar o refrão juntos, e foi então que a magia realmente aconteceu. Boate Azul, a vida noturna do prazer. Boate Azul, esquece os teus problemas aqui. As duas vozes se complementavam de forma perfeita. Leonardo mantinha a base sertaneja, enquanto Fafá acrescentava inflexões que remetiam aos ritmos do norte, criando uma versão completamente nova da clássica canção. A banda, percebendo a química entre os cantores, começou a improvisar arranjos que valorizavam ainda mais a união das duas interpretações. Paulinho, o guitarrista de Fafá, encontrou espaços perfeitos para inserir timbres amazônicos sem descaracterizar a música. O resultado era uma boate azul, que falava de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, das florestas aos cerrados. Carlos Henrique, assistindo da coxia, sabia que estava presenciando um momento histórico. Em seus 20 anos organizando eventos, nunca havia visto uma reação tão intensa do público. Pessoas choravam, se abraçavam, cantavam junto com uma emoção que transcendia o simples entretenimento. É isso que a música brasileira precisa, pensou ele. Essa união, essa diversidade que se encontra. No segundo verso, Leonardo cedeu espaço para que Fafá cantasse sozinha algumas linhas.
A madrugada já vai surgir, mas eu não quero ir embora. Sua interpretação trouxe uma melancolia diferente, como se ela estivesse cantando sobre a saudade de todas as terras brasileiras, não apenas do amor perdido que a música originalmente retratava. Era uma saudade coletiva, a nostalgia de um país inteiro por sua própria identidade. Quando Leonardo voltou a cantar junto com ela, suas vozes criaram harmonias que nem eles mesmos sabiam que eram possíveis. Era como se estivessem descobrindo em tempo real as possibilidades musicais que surgiam da união de suas trajetórias artísticas. Quero ficar aqui, quero viver a vida, quero esquecer que tenho compromisso. A plateia estava completamente rendida. Muitos filmavam com os celulares, mas a maioria simplesmente vivia o momento, sabendo instintivamente que aquilo que estavam presenciando era único e especial. Um senhor na quinta fileira, João Batista, aposentado e nascido no interior de Rondônia, limpava as lágrimas discretamente. A música o transportava para sua juventude quando saiu de casa pela primeira vez para trabalhar na cidade grande. Era como se Leonardo e Fafá estivessem cantando sua própria história. Ao seu lado, sua esposa Carla segurava sua mão, emocionada também por vê-lo tão tocado pela apresentação. Quantos anos juntos, João, e nunca te vi chorar com uma música, disse ela baixinho. É que eles estão cantando nossa vida, Carla, a vida de todo brasileiro que já sentiu saudade de casa, respondeu ele, sem tentar esconder a emoção. No palco, Leonardo e Fafá chegavam ao final da música, e ambos sentiam que precisavam fazer algo especial para encerrar aquele momento único. Sem combinar, sem ensaiar, eles olharam um para o outro e souberam exatamente o que fazer. Repetiram o último refrão, mas desta vez de forma mais lenta, mais intimista, como se estivessem contando um segredo para cada pessoa da plateia. Boate Azul, a vida noturna do prazer. Boate Azul, esquece os teus problemas aqui. E então, numa decisão conjunta e espontânea, eles terminaram a música a capela, apenas com suas vozes, sem instrumentos. O silêncio do teatro era total, apenas quebrado pelas duas vozes que se entrelaçavam numa despedida musical perfeita. Boate Azul, a última nota morreu no ar, e por alguns segundos que pareceram eternos, houve um silêncio completo no Teatro Amazonas. Era como se toda a plateia precisasse de um momento para processar o que acabara de presenciar. Então, como uma explosão, os aplausos começaram. Mas não eram aplausos comuns. Era uma ovação que vinha do coração, uma manifestação de gratidão por ter presenciado algo verdadeiramente especial. Pessoas se levantavam, choravam, gritavam bravo, se abraçavam. Dona Esperança chorava copiosamente, sendo consolada por Tiago, que também estava emocionado. Vó, a senhora realizou mais que um sonho hoje. A senhora viu história sendo feita, disse ele. Meu neto, eu posso morrer em paz agora. Vi duas lendas da música brasileira criando algo que nunca mais vai ser repetido, respondeu ela, entre lágrimas de felicidade. No palco, Leonardo e Fafá estavam visivelmente emocionados. Eles se abraçaram longamente, sabendo que haviam compartilhado algo especial, não apenas entre eles, mas com todas aquelas pessoas. Gente, eu não tenho palavras, disse Fafá ao microfone, com a voz embargada. Leonardo, obrigada por me proporcionar um dos momentos mais especiais da minha carreira. Fafá, obrigado você por aceitar essa loucura. Acho que acabamos de provar que o Brasil cabe inteiro numa música só, respondeu Leonardo, também emocionado. A plateia continuava de pé, aplaudindo sem parar. Carlos Henrique subia ao palco com lágrimas nos olhos, sabendo que seu evento havia se tornado algo muito maior do que imaginara. Pessoal, acho que todos nós acabamos de presenciar um daqueles momentos que ficam na memória para sempre, disse ele ao microfone. Leonardo e Fafá, vocês nos deram um presente muito especial. Os dois artistas se despediram da plateia de mãos dadas, numa imagem que seria lembrada por todos os presentes. Quando saíram do palco,
Nos bastidores reinava uma emoção intensa. Isso foi incrível, disse Marina, abraçando Fafá. Senhora, isso foi um dos momentos mais bonitos que já presenciei. Marina, sabe o que é mais bonito? É que não foi planejado. Foi a música pura, sem pressa, sem marketing, sem nada além do coração, respondeu Fafá, ainda radiante. Roberto se aproximou de Leonardo, claramente impressionado. Leonardo, em 30 anos como seu empresário, nunca vi você tão verdadeiro no palco. Foi mágico. Roberto, às vezes a gente precisa parar de pensar tanto e deixar a música acontecer. Foi isso que a Fafá me ensinou hoje, disse Leonardo. Os dois artistas conversaram por mais alguns minutos nos bastidores, trocando contatos e prometendo que aquela não seria a última vez que cantariam juntos. A conexão que haviam descoberto era forte demais para ser desperdiçada. Leonardo, a gente precisa gravar isso direito um dia, sugeriu Fafá. Com certeza, mas sabe que nunca vai ser igual ao que fizemos hoje? Hoje teve a magia do improviso, da emoção do momento, respondeu ele. É verdade. Mas podemos criar outras magias, disse ela, sorrindo. Do lado de fora do teatro, a notícia já começava a se espalhar. Pessoas que estavam na plateia postavam vídeos nas redes sociais e rapidamente a apresentação de Leonardo e Fafá começou a viralizar. E acabei de presenciar a apresentação mais emocionante da minha vida, escreveu uma pessoa no Twitter. Leonardo e Fafá de Belém cantando Boate Azul juntos no Teatro Amazonas. Chorei do começo ao fim. Tiago, o neto de Dona Esperança, postou no Instagram um vídeo do momento em que as duas vozes se juntaram pela primeira vez, com a legenda: minha avó de 74 anos, realizando o sonho de ver Fafá de Belém e ainda presenciando este momento histórico com Leonardo. A música brasileira não tem fronteiras. Nas semanas seguintes, aquela apresentação se tornaria lendária. Pessoas que estavam lá contariam a história para filhos e netos. O vídeo gravado por Tiago alcançaria milhões de visualizações, mostrando para o Brasil inteiro que a música tem o poder de unir não apenas vozes, mas corações, regiões e sonhos. Fafá de Belém e Leonardo haviam provado, naquela noite mágica no Teatro Amazonas, que quando a arte é genuína e vem do coração, ela transcende qualquer planejamento e toca a alma das pessoas de uma forma que permanece para sempre na memória. E Dona Esperança, dormindo tranquilamente em sua casa naquela noite, sonhava com vozes que se entrelaçavam como rios que se encontram, levando consigo toda a beleza e diversidade do Brasil. 3 meses depois daquela noite inesquecível no Teatro Amazonas, a vida de muitas pessoas havia mudado. Via o vídeo da apresentação de Fafá de Belém e Leonardo cantando Boate Azul. Juntos, já havia ultrapassado os 15 milhões de visualizações nas redes sociais, tornando-se um fenômeno viral que transcendeu gerações e fronteiras regionais. Em Belém do Pará, no estúdio onde Fafá costumava ensaiar, ela recebia uma ligação especial. Do outro lado da linha, a voz familiar de Leonardo ecoava com entusiasmo. Fafá, você viu as notícias? A gravadora quer que a gente faça um álbum juntos, disse Leonardo, mal conseguindo conter a animação. Leonardo, meu querido, claro que vi. E sabe o que é mais incrível? As pessoas não param de me abordar na rua pedindo para repetirmos aquele momento, respondeu Fafá, sentada em sua poltrona favorita no estúdio, cercada por violões e partituras. A repercussão havia sido extraordinária. Programas de televisão de todo o Brasil convidavam os dois artistas para entrevistas. Críticos musicais escreviam artigos sobre o encontro histórico entre o sertão e a Amazônia, e fãs de todas as idades pediam uma repetição da parceria. Fafá, eu tenho uma proposta. Que tal fazermos uma turnê especial? Vozes do Brasil, apresentações em teatros históricos de diferentes regiões, sempre com essa pegada de fusão cultural, sugeriu Leonardo. Do outro lado, Fafá sorriu. A ideia a empolgava tanto quanto naquela noite em Manaus. Adorei a ideia.
Imagina só, Teatro Municipal do Rio, Teatro da Paz aqui em Belém, Teatro Amazonas de novo. Seria lindo demais. Enquanto isso, em Manaus, Dona Esperança havia se tornado uma pequena celebridade local. O vídeo gravado por seu neto, Tiago, onde ela aparecia chorando emocionada durante a apresentação, havia tocado milhares de corações. Canais de televisão locais a entrevistaram, e ela sempre falava da mesma forma sincera e carinhosa. Gente, eu vivi 74 anos para presenciar aquele momento. Foi como se todas as músicas que eu ouvi na vida se juntassem numa só, dizia ela, em entrevista ao jornal local, com Tiago sempre ao seu lado. O jovem, que cursava música na universidade, havia sido inspirado pela experiência a escrever sua tese de conclusão sobre a música como elemento de integração nacional, usando como estudo de caso exatamente a apresentação que presenciara. Professora, aquela noite me mostrou que a música brasileira é muito maior do que imaginamos. Não existem fronteiras quando duas vozes se encontram com sinceridade, explicava Tiago para sua orientadora, Doutrata. Carmen Lúcia, uma das maiores especialistas em música popular brasileira da região norte. Tiago, você presenciou algo que poucos musicólogos têm a sorte de ver: o nascimento espontâneo de uma fusão cultural. Isso merece ser estudado e documentado, respondeu a professora, claramente impressionada com a análise do aluno. Em São Paulo, numa das principais gravadoras do país, executivos se reuniam para planejar o que já estava sendo chamado de o álbum mais esperado do ano. A reunião acontecia numa sala envidraçada no 15º andar de um edifício na Vila Olímpia, com vista para a cidade que nunca para. Pessoal, temos que entender que não é só um álbum, explicava Marcelo Vieira, diretor artístico da gravadora. É um fenômeno cultural. Leonardo e Fafá conseguiram fazer algo que tentamos há anos: quebrar as barreiras regionais da música brasileira. As pesquisas mostram que o público quer mais, complementou Ana Carolina, diretora de marketing. Recebemos mais de 50.000 mensagens pedindo novas colaborações entre eles. De volta a Goiânia, Leonardo estava em seu estúdio particular, trabalhando em arranjos para o futuro álbum. Havia algo diferente em sua abordagem musical desde aquela noite em Manaus. Suas composições ganharam uma dimensão mais ampla, como se ele estivesse tentando abraçar todo o Brasil em suas melodias. Roberto, você percebeu como minha música mudou depois daquela apresentação com a Fafá? Perguntou Leonardo ao seu empresário, que o acompanhava desde o início da carreira. Claro que percebi, Leonardo. Você está compondo com uma consciência maior sobre o país. É como se aquela noite tivesse aberto uma porta na sua criatividade, respondeu Roberto, folheando as novas partituras. É exatamente isso. A Fafá me mostrou que a música brasileira é um oceano, não um rio. Tem espaço para todo mundo, para todos os sotaques, todos os ritmos. Em Belém, Fafá vivia experiência similar. Seu novo repertório incluía releituras de clássicos sertanejos com arranjos amazônicos, além de composições originais que mesclavam influências de várias regiões do país. Marina, você acha que estou indo longe demais com essas fusões? Perguntou Fafá à sua assessora, enquanto ensaiava uma versão amazônica de Evidências. Fafá, senhora está fazendo exatamente o que sempre fez, sendo autêntica. A diferença é que agora sua autenticidade inclui essa experiência com o Leonardo. É natural que sua música evolua, respondeu Marina, admirando como sua patroa conseguia reinventar-se constantemente. Enquanto isso, Carlos Henrique, o produtor do Vozes da Amazônia, recebia ligações diárias de todo o Brasil. Produtores de eventos queriam replicar o formato, empresários ofereciam patrocínios milionários e prefeituras solicitavam orçamentos para levar o evento às suas cidades. Carla, eu criei um monstro, brincava ele com sua esposa durante o jantar em sua casa em Manaus.
Aquilo que era para ser um evento local virou um movimento nacional. Você não criou nada, amor. Você apenas criou o espaço para que a magia acontecesse. O mérito é todo da música e dos artistas, respondeu Carla, sempre sensata. É verdade, mas agora tenho uma responsabilidade enorme. Todo mundo quer que eu reproduza aquele momento, e eu sei que aquilo foi único, irrepetível. A pressão realmente era grande. Carlos havia recebido propostas para organizar eventos similares em mais de 20 cidades brasileiras, todas querendo capturar a mesma magia da noite no Teatro Amazonas. Um mês depois, numa videoconferência que conectava Belém, Goiânia, Manaus e São Paulo, os principais envolvidos naquela história se reuniram virtualmente para planejar os próximos passos. Gente, eu tenho uma proposta, disse Fafá, com aquele sorriso que todos já conheciam bem. E se, ao invés de tentarmos repetir Manaus, criássemos algo novo em cada cidade? Cada teatro, cada região tem sua personalidade. Explica melhor, pediu Leonardo, curioso. Simples, no Rio, convidamos um sambista. Em Salvador, alguém do axé. Em Recife, um representante do frevo. Sempre mantendo nossa base, você e eu, mas agregando a alma local de cada lugar, explicou Fafá. Leonardo bateu palma, empolgado com a ideia. E Fafá, você é genial. Assim não estamos tentando copiar Manaus, estamos criando uma rede de encontros musicais pelo Brasil. Carlos Henrique, participando da videoconferência de Manaus, estava radiante. Isso é exatamente o que eu sonhava quando criei o Vozes da Amazônia. Mostrar que cada região tem sua riqueza, mas todas se conectam através da música. Os executivos da gravadora também se animaram com a proposta. Era algo inovador no mercado musical brasileiro. Uma turnê que não apenas levava artistas às cidades, mas que incorporava a cultura local de cada lugar. Vamos chamar de Encontros Musicais do Brasil, sugeriu Ana Carolina. Cada cidade será um álbum ao vivo diferente. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com todos contribuindo para refinar a ideia. Ao final, estava decidido. Fafá de Belém e Leonardo fariam uma turnê histórica pelo Brasil, visitando teatros tradicionais e convidando artistas locais para criar fusões únicas em cada apresentação. Tiago, que acompanhava as notícias sobre o projeto através das redes sociais, mal podia conter a emoção. Sua avó Esperança, agora com 75 anos e ainda mais apaixonada por música do que antes, fazia planos para acompanhar pelo menos 3 das apresentações. Vó, a senhora vai mesmo viajar para ver os shows? Perguntou Tiago, preocupado, mas admirado com o entusiasmo da avó. Meu neto, aquela noite no Teatro Amazonas me deu mais energia do que eu tinha há anos. Se Deus me der saúde, vou acompanhar esses 2 onde for possível. Eles me devolveram a alegria de viver, respondeu Dona Esperança, com os olhos brilhando. E assim, o que começou como um evento beneficente em Manaus se transformou num movimento cultural que atravessaria o Brasil inteiro. Fafá de Belém e Leonardo, sem saber, haviam plantado uma semente que cresceria muito além do que qualquer um poderia imaginar. A música, mais uma vez, provava seu poder de transformar não apenas momentos, mas vidas inteiras. E tudo começou com uma ideia simples e corajosa. E se cantássemos juntos? 3 meses depois daquela pergunta feita nos bastidores do Teatro Amazonas, a resposta ecoava por todo o Brasil. A música brasileira não tem fronteiras, apenas pontes esperando para serem construídas.